obrigada, doutora Michele, pela apresentação. Eu gostaria de dar muito boa noite a todos, boa noite, doutor Eduardo Barbosa, boa noite, doutora Michele, e gostaria de cumprimentar primeiramente o doutor Leonardo Lamacchia, e não só cumprimentá-lo, mas também agradecer pelo evento maravilhoso que tivemos no Cais Embarcadero, no qual eu estive presente no 10º Encontro dos Advogados Previdenciaristas do Rio Grande do Sul. Realmente um evento que surpreendeu pela grandeza, pela inovação, pela ousadia, e acredito que vai ficar, sim, marcado no calendário dos eventos da OAB-RS, e com certeza seremos copiados aí por outras OABs que vão querer também fazer um evento da magnitude que foi a semana e a cidade da advocacia, né, no qual aqueles que se puderam fazer presente, com certeza ficaram marcados por esse grande evento. E com isso, então, agradeço o convite da doutora Michele, minha colega, inclusive ontem nós estávamos completando, né, doutora Michele, 18 anos de formadas pela graduação da Unicinos, então uma satisfação muito grande estarmos juntas nessa caminhada há tantos anos, né, junto como advogadas. Enfim, o tema que me foi incumbido hoje é para falar de duas matérias que eu sou bastante apaixonada. Uma delas é a responsabilidade civil, no qual eu sempre gostei muito de trabalhar na minha advocacia, e também o direito previdenciário, que é o que me move, é a minha paixão. Então, eu gostaria de compartilhar com os colegas que hoje estão assistindo um pouquinho do meu conhecimento numa matéria que é pouquíssimo explorada, não só pela doutrina, mas também com poucas decisões ainda jurisprudenciais, e também pouco explorada pelos colegas que têm casos, inclusive, de dano moral dentro dos seus escritórios, através desses segurados que buscam acesso à justiça, depois de um processo administrativo com erros, com vícios, e que não conseguem alcançar aquilo que eles tanto almejam, né? Então, na realidade, essa palestra hoje é bem para o advogado, que é aquele advogado que atua, que quer buscar uma atuação. E veja bem, não somente para o advogado que atua na área previdenciária, mas ele também pode ser utilizado para aqueles advogados que atuam no direito bancário, doutora Michele. Poucos sabem, né, que lá dentro do direito bancário existe uma correlação da matéria com o direito previdenciário. E quando nós chegarmos nessa parte da palestra, vocês vão entender que, na verdade, o direito previdenciário ele é multidisciplinar. Nós conseguimos atuar também com direito de família, com direito bancário, com direito contratual, e inúmeras, né, áreas que são correlatas a essa situação. Bom, primeiramente, então, eu quero dizer para vocês que essa palestra, ela é uma palestra que eu já venho trabalhando há bastante tempo, né? Inclusive, eu tenho um e-book que vai tratar sobre essa questão do dano moral previdenciário, e que mais tarde eu vou conversar com vocês para explicar como que foram todos esses anos já de estudo baseado, até para poder passar para vocês que é uma área que é pouquíssimo explorada e que tem um mercado muito grande de atuação. Vou compartilhar com vocês um material que eu preparei, e à medida que vocês tiverem dúvidas a respeito dessa matéria, vocês vão colocando no YouTube e tudo mais, que mais tarde nós vamos conversar e vamos responder todas essas dúvidas. Vamos tentar aqui compartilhar. Acho que agora aqui vai dar certo. Estão visualizando? Bom, vamos falar. Estão visualizando, doutora? Sim. Sim? Tá. Eu quero falar com vocês, vamos começar, o princípio de toda a questão da responsabilidade civil previdenciária, ele encontra amparo lá no nosso Código Civil, ele encontra amparo lá na nossa Constituição Federal, e a base de tudo para o dano moral previdenciário está aqui. Então, primeira coisa, né, vocês sabem que o INSS, ou até mesmo as outras instituições que tratam de matérias previdenciárias, por exemplo, o IPERGS, no Rio Grande do Sul, né, as instituições previdenciárias dos municípios, eles têm que seguir, primeiramente, então, a Constituição Federal,
e depois as leis esparsas. E para isso, então, esses órgãos de previdência, eles devem seguir o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata especificamente do quê? Das pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras de serviço, responderão pelos danos que seus agentes, então, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em dolo ou culpa. Então, a primeira coisa que nós temos que ter como base para quando a gente for analisar um caso pragmático, um caso específico do nosso cliente, é verificar a questão do artigo 37, parágrafo 6º. E aí nós vamos nos perguntar, lá da responsabilidade objetiva, da responsabilidade civil, se essa responsabilidade, ela teria que provar culpa e dolo ou não. Porque nós sabemos que a responsabilidade civil, ela tem alguns elementos para serem preenchidos para nós conseguirmos, então, provar o dano que o nosso cliente está sofrendo, tá? Por exemplo, nós temos aqui o objetivo maior de provar o nexo de causalidade e o dano propriamente dito. Por quê? Porque, na realidade, como nós estamos tratando de uma instituição pública, fica muito difícil, né, para que o segurado, né, a pessoa mais frágil da relação, ela consiga fazer qualquer prova de culpa ou de dolo do INSS. Então, essa, na realidade, ela é presumida. Então, basta nós fazermos a prova do nexo de causalidade e a ofensa por ele causada. Então, nós teríamos uma responsabilidade objetiva para, enfim, provar o dano moral previdenciário. Então, a princípio, nós temos que ter o artigo 37, parágrafo 6º, e essa questão que nós temos uma responsabilidade objetiva. Bom, diante disso, nós temos uma série de princípios que norteiam, né, o processo de dano moral previdenciário. O principal deles é o princípio indúbio pro misero. O que é esse princípio? Principalmente ligado ao segurado, que é a parte mais frágil, é a parte legítima, ativa, dentro desse pedido dessa aposentadoria, ou desse auxílio-doença, ou qualquer outro benefício que ele venha a requerer, ele é a parte mais frágil, porque contra ele estamos, então, às vezes tratando de uma autarquia ou de uma entidade pública, que, na verdade, ela tem um aparato muito maior para conseguir atender aqueles pedidos, aqueles requerimentos que são feitos junto à instituição. Então, nós temos o indúbio pro mísero, que é para o segurado. Além disso, nós temos os princípios constitucionais previdenciários, que também são utilizados aqui, que é a da ampla defesa e do contraditório, que vocês sabem que são utilizados em vários processos, inclusive é um dos princípios norteadores, né, do nosso processo civil, e com amparo da Constituição. Nós temos o direito de petição, que é o direito que nós temos de requerer, o segurado tem de requerer aquilo que ele entende direito dentro daquilo que estiver lá na nossa lei de benefícios, que é a Lei 8.213, no caso do INSS, e nós temos a motivação das decisões. Esse aqui também é um princípio importantíssimo para que a gente consiga entender o motivo pelo qual aquele benefício ele foi negado, ou por falta de um documento, ou por falta de uma prova testemunhal, ou porque a documentação é incompleta ou é frágil. Então, a motivação das decisões, ela tem que vir discriminada, desde o processo administrativo até o processo judicial, para fim de evitar as nulidades, não é mesmo? Um dos princípios também importantíssimos dentro do direito previdenciário e também que nos amparam nesse tocante são a publicidade dos atos administrativos. Todos os atos têm que ser públicos, para fins, então, de dar conhecimento ao segurado do que está acontecendo dentro do processo administrativo e dentro do processo judicial, evitando aqui também as nulidades processuais. E aqui trago também um princípio da duração razoável do processo. Digo que este, na verdade, é um dos maiores desafios
que temos hoje dentro do processo previdenciário, e por causa disso temos inúmeros mandados de segurança que estão sendo interpostos em razão dessa situação. Então, na verdade, nós vamos, primeiro, ter a questão do artigo 37, parágrafo 6º, nós vamos também ter a responsabilidade objetiva, que vai ser a norteadora nesse caso, e nós vamos ter os princípios constitucionais, os princípios previdenciários, que vão nos ajudar a formar, então, a nossa teoria, o nosso processo de dano moral previdenciário. Depois nós vamos passar para os casos práticos, para a gente poder verificar exatamente aonde moram os problemas. Então, aqui eu trouxe alguns casos que eu vou tratar com vocês individualmente para vocês conseguirem entender. De repente, vocês têm um caso dentro do escritório de vocês e vocês não estão sabendo que isso é um caso de vocês ajuizarem uma ação de responsabilidade civil contra o INSS. O dano moral previdenciário. Primeira coisa, os benefícios negados de forma indevida, sem motivação, sem a fundamentação legal, sem critério algum, é uma das possibilidades de um dano moral previdenciário. A demora no processo. Existem casos que as pessoas, às vezes, os segurados ficam esperando meses pelo resultado de uma perícia. Inclusive, tive um caso recente de um segurado que ele marcou a perícia, que era para ser online, na época da pandemia, doutora Michele, e ele nunca obteve o resultado dessa perícia online junto à Previdência Social. Ele encaminhou toda a documentação na época que não poderia ter aquelas perícias de forma presencial, e acabou que ele não teve a resposta do INSS. E isso causa um prejuízo, por quê? Porque a empresa não o aceitava de volta, porque ele continuava incapaz. E ele não conseguia ter uma resposta do INSS para saber se ele tinha sido deferido ou não o seu benefício de auxílio-doença. Então, ele ficou no completo limbo previdenciário, que nem a empresa o aceitava e nem o INSS deferia o pedido. E mais ainda, ele foi prejudicado pelo fato de ele não conseguir fazer a marcação de uma nova perícia médica, porque constava que estava em aberto aquele primeiro pedido que ele havia feito. Esse é um caso típico de um dano moral previdenciário, demonstrada ali o dano material deste segurado, que não vai conseguir obter renda durante todo o período em que ele ficar aguardando por esse resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo. Em razão dos maus tratos ao segurado, né? Nós vemos muitos casos relatados de segurados que vão fazer a perícia e muitas vezes o perito nem mesmo olha para o segurado, nem verifica se realmente ele está passando por aquele problema de saúde. Então, essas situações, claro que agora no período de pandemia nós tivemos uma ausência de prestação de serviço pessoal, acabou que nós tivemos também menos situações relacionadas a maus tratos. Mas nós tínhamos casos de servidores que eles faziam pouco caso daquele segurado, que nós sabemos, né, doutora Michele, que nós temos casos de segurados que são idosos, pessoas que são deficientes, e eles têm uma dificuldade de compreensão muito grande em termos de entender como que funciona o processo administrativo. E muitas vezes estão desamparados de advogado e aí não conseguem entender como que procede o processo administrativo. E com a virtualização do INSS, passado tudo para o meu INSS digital, causou um mar muito grande, né, de impedimento daquele segurado que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao computador, que não consegue identificar como que ele deve passar um documento pelo meu INSS e que esse documento não tenha mais do que 5 MB. Então,
existe uma diferença social muito grande no nosso país. E essa diferença social relacionada à questão de acesso à informação, acesso à internet, dificuldade de compreensão, faz com que haja todas essas situações que eu acabei de relatar. E muitas vezes, então, o servidor acaba não tendo paciência de explicar para aquele, né, segurado, e o mesmo também deixa de compreender e às vezes acaba deixando de procurar aquele direito que é um direito seu. Perícia médica negligente. Tem um caso bem específico e muito interessante que foi julgado, inclusive agora, pelo TRF da 4ª Região. A jurisprudência fala de um caso de um motorista de caminhão. Ele acabou sofrendo um acidente e acabou vindo a óbito. E a família ingressou com um pedido de dano moral previdenciário contra o INSS. Por quê? Porque, na realidade, ele estava há muito tempo afastado por uma situação médica, ele tomava medicação muito forte para a questão de depressão e tinha também problemas cardíacos relacionados. E quando ele foi fazer a perícia médica, ele acabou sendo liberado, teve uma alta do INSS, em decorrência de que o INSS verificou que supostamente ele estaria apto para retornar para sua função. Mas ele trabalhava numa função que exigia muito, porque ele era motorista de carreta, então ele fazia viagens longas, ele usava uma medicação muito forte em decorrência da questão da depressão, e acabou que ele se envolveu num acidente de trânsito e acabou vindo a óbito. E a família, então, ingressou com um pedido de dano moral previdenciário, e agora, em abril deste ano, de 2022, foi decidido pelo TRF que cada um dos herdeiros teria direito a receber 50 mil reais de dano moral previdenciário. Então, não pensem não que as indenizações de dano moral previdenciário, elas são na faixa de 2, 3 mil reais, como muitos pensam que o juizado vai julgar, né, doutora Michele? Sim. Cada caso é um caso, claro. Monte sabor. Exatamente. Nesse caso, ocorreu a prova do nexo de causalidade, que a medicação que o segurado usava e a incapacidade dele permanecia mesmo com a alta médica. Então, na realidade, a família conseguiu fazer a prova e ocasionando com essa medicação, ele acabou, então, tendo o acidente que acabou deixando, então, de ser o sustento da família. E isso também acabou sendo levado em consideração pelos desembargadores do TRF da 4ª Região. Uma outra situação, o extravio de documentos e de processos, tá? Isso é muito comum, era muito comum de acontecer nos processos que eram físicos. Agora, como a gente tem essa questão dos processos eletrônicos, é um pouco melhor de nós controlarmos, mas às vezes acontece, como esse caso que eu acabei de relatar, do nosso cliente que acabou não tendo o resultado da perícia. Então, onde foi parar o laudo pericial desse segurado? Esse laudo pericial não pode ter simplesmente sumido do sistema, porque a perícia existiu, estava marcada, estava lá, e esses laudos ficam num banco de laudos que fica dentro do meu INSS, que fica dentro do processo administrativo do requerimento que é feito pelo segurado. Então, mesmo assim, né, com essa tecnologia que nós temos, ainda temos falhas. Então, cada um desses casos que eu relatei para vocês são subnichos dentro do dano moral previdenciário. Então, dentro dessas situações, vocês vão poder verificar se já existe uma jurisprudência favorável, se é algo que vocês já conseguiriam, então, ajuizar um processo para o segurado, né? E isso vai ser baseado nas provas que vocês tiverem. Volto a dizer que o nexo de causalidade é importante, e também a prova do dano, ela é fundamental para que a gente consiga, então, requerer o dano moral previdenciário. Uma outra questão muito importante que está aqui no meio desse material que eu preparei para vocês é a questão dos descontos indevidos. Isso aqui eu poderia ficar horas e horas comentando, né, doutora Michele? Mas eu estou tentando me ater aqui ao tempo que nós temos, né? Porque, na realidade, aqui são coisas para muitas e muitas aulas para poder entender. Mas eu trato, inclusive, no meu curso, a respeito dessa questão
dos descontos indevidos, que são os empréstimos não autorizados pelos segurados, descontados em folha de forma compulsória. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o segurado, ele é uma máquina de dinheiro para os bancos. Quando o segurado recebe a cartinha do INSS do deferimento da concessão do benefício, muitos bancos, de forma indevida, já têm uma lista de quem é que vai receber a aposentadoria. E é impressionante a forma como eles manipulam o segurado para que antes mesmo daqueles que receberão os seus benefícios já comecem a fazer empréstimos bancários. Então, com certeza, você que está me ouvindo, né, já teve um caso de um cliente, ou até mesmo do vô, da avó, do tio, da mãe, do pai, que recebeu uma ligação do banco ofertando um empréstimo consignado, que é a coisa mais comum que hoje tem para quem recebe benefício previdenciário. E virou, assim, um cifrão, o segurado para os bancos. Então, eles já vão ofertando vários tipos de empréstimo, e às vezes as pessoas acabam fazendo esses empréstimos, e na pandemia aconteceu também muitas fraudes relacionadas aos empréstimos bancários. A gente viu que houve um aumento enorme de segurados que sofreram fraudes, porque eles ofereceram esses empréstimos pelo WhatsApp, pela internet, por e-mail, por telefone, e muitas vezes o segurado nem sabia que ele estava se comprometendo a pagar um empréstimo, né? Porque o banco vende aquilo de uma forma que vai ludibriando o segurado. E nesses empréstimos existe uma cobrança indevida, que é a reserva de margem consignável. Essa reserva de margem consignável, ela é justamente uma oferta que o banco dá para o segurado de acordo com o salário de benefício dele, e essa reserva, então, vai ser de acordo com o valor do teu benefício. Se tu recebe o valor de um benefício de um salário mínimo, ela gira em torno de uns R$ 95 mensais. Porém, doutora Michele, olha bem, essa reserva, ela é uma cobrança de um cartão de crédito que, na realidade, o segurado nunca pediu. Só que ele não sabe. Ele contrata aquilo achando que ele está contratando um empréstimo, mas, na realidade, ele tem uma venda casada. E aqui entra a questão do direito do consumidor, ele entra a questão do direito bancário. Então, assim, é uma aula que seria infinita para a gente conseguir passar todos os detalhes para vocês poderem fazer a atuação nesses casos. Mas é importante que vocês se atentem, porque, na realidade, se caso vocês tiverem um caso desse no escritório, que é muito comum de acontecer, vocês olhem o contra-cheque do cliente de vocês para verificar essa situação dos empréstimos consignados, que é um grande problema. Inclusive, nós temos um grupo que eu faço parte lá na SES, que é a Comissão de Seguridade Social da OAB, que nós tratamos apenas a respeito dessa questão dos empréstimos, para tu ver a magnitude que tem e hoje sofrem os segurados em decorrência dessas questões bancárias. E aqui nós vamos também tratar da questão da LGPD, a fraude por ato ilícito, que são os danos gerados pelo tratamento incorreto dos dados do segurado. Bom, todos sabem que nós temos, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve ser respeitada, inclusive pelas instituições públicas. E aqui nós temos que falar que o INSS também tem. E aqui eu vou trazer um caso muito específico e também, aliás, muito comum, relacionado à questão dos dados dos segurados. Provavelmente, quem está me assistindo e atua nessa área, ou até mesmo aquele que não atua, já ouviu dentro da mídia, né, dos jornais, ser relatado de que o INSS teve um vazamento de dados, né? Vazou a lista dos aposentados, daqueles que foram aposentados de 2020 até 2021. E aí fica aquela correria de saber se esses dados vão ser recuperados, se não vão ser recuperados, qual o prejuízo, se lá naqueles dados tinha CPF, endereço, e-mail, né? Então, a preocupação que o segurado tem para com os seus dados é a mesma que os nossos clientes têm
com relação aos dados que nós temos nos nossos escritórios. Porque, na verdade, hoje a gente sabe que com o CPF, com o RG, ou com o nome da mãe, ou um endereço, existem muitas formas de serem fraudados, clonados os nossos documentos, existem fraudes de empréstimos que são realizados, dívidas que são feitas em nome desse segurado. Então, na realidade, aqui, essa fraude por ato ilícito, se caso você sabe de uma notícia dessa e começou a ter um problema de clonagem na sua documentação, pode ser que tenha sido em decorrência disso. E já existem, inclusive, decisões condenando bancos, instituições públicas e privadas por vazamento de dados e por não tratarem os dados destes segurados e destes clientes, né? Então, na verdade, aqui nós temos um panorama geral de todos os problemas da Seguridade Social. Então, aqui eu falei sobre a demora na concessão do benefício. Hoje, nós temos uma fila de INSS com mais de 1.200.000 pedidos aguardando análise, né, do órgão do INSS. O tempo médio de espera já passou desses 66 dias. Na verdade, hoje nós temos benefícios que eles devem aguardar pelo menos 90 dias. E nós temos uma outra situação também. Às vezes, os benefícios ficam aguardando ali 90, 100 dias, e nós somos obrigados a opor um mandado de segurança, né? Para poder fazer com que esse processo seja destrancado na via administrativa, nós somos obrigados a acionar o Poder Judiciário. Veja que barbaridade que nós temos que fazer com que acionar a tutela jurisdicional para fazer com que o órgão previdenciário execute aquilo que deveria executar dentro do prazo legal que ele mesmo determinou na IN 128. Então, assim, na realidade, a gente está sempre lutando contra o tempo. Porém, nós temos uma outra novidade que não está aqui escrito no material, mas que eu trago também, que o INSS está testando um robô para poder fazer análise do benefício. Não poderia ser pior essa análise feita pelo robô, porque, na realidade, hoje o advogado acaba, às vezes, tendo que organizar toda a documentação do segurado, do cliente, para poder encaminhar junto ao sistema, né, que nós temos um sistema próprio do Geride para advogados previdenciaristas que atuam, né? Então, ali a gente consegue enviar toda a documentação, nós passamos, às vezes, mais tempo preenchendo formulários desse processo administrativo, organizando o envio da documentação, do que para análise do robô do INSS, que às vezes leva 10 minutos para indeferir o nosso benefício. Eu tive casos, inclusive, aqui, que nós mandamos toda a documentação e o robô indeferiu 10 minutos depois, sem sequer passar pela análise do servidor do INSS. Vejam o absurdo que nós estamos vivendo nesses tempos, né, pós-pandemia, com toda essa questão de tecnologia. Os maus tratos na agência eu já tratei aqui com vocês, e a questão dos descontos indevidos pelos empréstimos consignados por fraude, também acabei de relatar aqui com vocês, dessa questão do desconto indevido da reserva de margem consignado, que é a RMC. Bom, aqui também nós vamos tratar um pouquinho sobre a limitação dos 35% do valor a ser recebido pelo segurado. Então, o INSS somente pode proceder nesse limite, e muitas pessoas desconhecem, às vezes acabam recebendo R$100 do valor do benefício. Estão recebendo menos do que 70%, né, doutora Michele? Muitos, às vezes, acabam recebendo, assim, uma miséria, não conseguem nem pagar o mínimo, que é uma conta de luz, ou, de repente, comprar um alimento, porque está totalmente comprometido com os empréstimos consignados. Então, na realidade, isso aqui é muito importante que os colegas atentem, que é uma ação que ainda é possível o ajuizamento, e é possível, sim, de ser buscado na justiça. A LGPD dos dados aqui, que eu falei a respeito dessa questão do vazamento das informações dos dados pessoais recém-aposentados, que praticamente quase todo ano a gente tem um vazamento de dados de listas, o que gera um prejuízo imenso para o segurado, porque ele não sabe, às vezes, da onde que tem um documento clonado ou um empréstimo que nunca foi solicitado, né? E as ligações de bancos financeiros oferecendo esses empréstimos, que está cada vez maior, né? Então, assim, é algo muito grave.
Aqui nós temos as causas, então, desse dano moral, que a gente foi fazer um estudo para entender por que, então, que a gente sofre tanto dano moral, o segurado, e ele não busca entender, o INSS, as instituições, elas não buscam entender as causas, porque se nós tratarmos as causas, nós vamos diminuir os problemas. E, consequentemente, nós teríamos menos demandas judiciais, mas nós temos cada vez ao contrário disso. Mais falhas, mais demandas e mais segurados prejudicados. Então, a falta de atendimento humanizado, e aqui falo dessa questão do robô, e até mesmo a virtualização total do INSS, com uma dificuldade muito grande de atendimento na agência. Hoje, somente, acredito que para poder retirar uma senha, para você fazer o meu INSS, que você não precisa fazer agendamento. Mas se hoje o segurado for entrar com um pedido sozinho de uma aposentadoria e ele precisar cumprir uma exigência, por exemplo, para levar a sua carteira de trabalho, ele precisa fazer o agendamento pelo 135 ou encaminhar lá pelo meu INSS, se ele tiver acesso à questão digital, que nem todos têm, e aí às vezes acaba caindo na mão de um despachante que não faz o serviço direito, que é o que a gente muitas vezes vê, né, de fazerem aquilo ali sem saber o que exatamente estão fazendo e acaba prejudicando. Então, eu acho que a falta de atendimento humanizado e a falta de pessoal e mão de obra, né? Nós tivemos um concurso do INSS, o último em 2015, então nós temos hoje as agências com pouquíssimos servidores trabalhando e esses servidores que estão trabalhando estão sobrecarregados. E por isso mesmo, na própria pandemia, eles estavam terceirizando esse serviço para pessoas que não eram pessoas ligadas ao INSS, o que ocasionou mais espanto e mais erros e mais dificuldade para nós, advogados previdenciaristas, e também para os segurados, que estavam sendo analisados os seus benefícios, os seus requerimentos, por alguém que desconhecia completamente da matéria previdenciária. Veja o absurdo que chega a esse ponto. Uma das coisas que nos deixa muita dor de cabeça é a falta de estrutura do INSS digital, e também, né, nós temos hoje o Gerid, que ainda funciona melhor para nós que somos advogados. Agora, a inteligência artificial utilizada no sistema do meu INSS, ela é muito falha, e a tendência dela é piorar e não melhorar, né? Nós já tivemos, inclusive, várias reuniões em Brasília, o doutor Tiago Kidrick, que é o nosso representante da nossa Comissão de Seguridade Social, juntamente com os dirigentes, né, do INSS, e realmente não existe uma estrutura que possa oferecer algo realmente, né, importante e que atenda à necessidade, né, dos nossos segurados no nosso país. E nós temos a situação, então, dos direitos lesionados, né, que a inteligência da informação falha com frequência, o site do INSS, bem como os outros canais. Há um tempo atrás, nós tínhamos um banco de laudos que no meu INSS era possível verificar e, de repente, ele sumiu. Então, a gente já não encontrava mais. Aí, de repente, tu ia procurar o CNIS, que tu estava ali dentro do meu INSS, daqui a pouco mais o CNIS foi parar numa outra aba. Então, tu imagina, se nós que temos conhecimento técnico, às vezes não conseguimos, tu imagina alguém que não tem conhecimento algum dentro de um site que, às vezes, é alterado de forma descontínua, descompassada e sem dar assistência devida ao segurado. Então, como chegar aos direitos dos segurados? Aqui eu trago o artigo 115, inciso 2º da Lei 8.213, a questão a respeito da limitação dos 35% da renda do segurado, que é importantíssimo a gente verificar hoje casos que a gente tem do nosso escritório de pessoas que estão com a renda completamente comprometida, é possível, então, ajuizar essa ação. A autorização do desconto pelo banco, que também a gente tem que verificar, porque muitas vezes hoje tem essas financeiras que acabam criando esses empréstimos, essas coisas que as pessoas não têm ideia. E às vezes também, doutora Michele, que eles acabam fazendo os empréstimos consignados e quando eles veem que eles não conseguem mais margem, eles fazem os empréstimos pessoais, que as pessoas acham que vai ser descontado lá e acaba sendo descontado na própria conta corrente do segurado. Então, ele tem o comprometimento na questão do empréstimo consignado, que é descontado lá pelo INSS, com o aval do INSS, mas ele também, às vezes, tem um empréstimo pessoal que é descontado diretamente da conta corrente na qual ele possui. Então, ele sofre 2 baques no momento que ele recebe o contra-cheque
e depois ainda no momento em que ele recebe lá o valor líquido do seu salário de benefício, que às vezes não dá nem para pagar as contas básicas, tá? O ajuizamento de ação do polo passivo do INSS. Isso aqui é uma questão de que nós temos que buscar o direito do nosso segurado. Vocês podem dizer, doutora, não encontrei muitas vezes as ações favoráveis, não encontrei jurisprudência. Nós hoje já temos muitas decisões favoráveis de outros tribunais, de outros TRFs, de outras justiças estaduais, mas nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Quanto mais os advogados buscarem, tiverem uma tese, se prepararem para mostrar o dano que o segurado está tendo, ele vai conseguir, sim, conscientizar o judiciário que não é um mero dissabor, que não é algo que simplesmente, passou aqui, vai conseguir resolver. Então, novas decisões favoráveis estão vindo, existe uma obrigação da advocacia de prestar acesso à informação para esses segurados, para poder saber, porque muitos desconhecem que podem buscar o dano moral previdenciário. Como eu disse lá no início, é uma matéria que ela tem ainda um campo a ser explorado muito grande pelos advogados e também na conscientização dos segurados, tá? E a Seguridade Social, ela deve ser instrumento garantidor de uma sociedade justa e solidária. E nós buscamos aqui, principalmente, né, ter o princípio da dignidade da pessoa humana como basilar para tudo. Geralmente, ou melhor, a maioria hoje dos segurados do INSS são segurados que recebem um salário mínimo, ou recebe o benefício assistencial, que é o LOAS, o BPC, ou recebe um auxílio-doença, porque já estão numa situação, né, difícil de conseguir trabalhar, porque estão com uma incapacidade temporária, ou recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, uma aposentadoria por idade. Então, são pessoas que não têm vamos dizer assim, uma renda elevada. Então, nós precisamos verificar justamente essa situação. E com isso, então, né, doutora Michele, eu encerro a minha palestra no seguinte sentido, de conscientizar que a advocacia é o verdadeiro instrumento da cidadania e da justiça, e é o nosso papel como advogada, e eu como advogada previdenciarista, tenho essa função social de levar o conhecimento para os meus segurados, para os meus clientes, para as pessoas, para o cidadão em geral, para que ele consiga ter acesso ao INSS ou órgão de previdência no qual, se for um regime próprio, mas que ele consiga entender que aquele direito que ele está hoje requerendo junto à instituição, num processo administrativo e depois tendo que buscar a tutela jurisdicional, ele tem um amparo, sim, da Constituição Federal, ele tem um amparo, sim, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, e aqui nós estamos, então, lutando para que esse segurado consiga ter o respeito necessário para conseguir alcançar aquilo que é devido junto à Previdência Social. Obrigada, doutora. Doutora Janaína, nós que agradecemos. Eu não atuo nessa área de previdenciário, mas eu confesso que eu fiquei fascinada mesmo. Fui olhar aqui, eu nem vi o tempo passar. Então, olha, foi excelente. A matéria é instigante. Tu conseguiu desenvolvê-la de forma que não ficou maçante, ficou sensacional. Até eu, daqui a pouco, já estou pesquisando essas ações, porque é muito, muito complicado, assim. A gente que... A maioria, quem está ouvindo pode estar assistindo porque atua na área previdenciária, mas eu também tenho colegas que estão assistindo que não atuam nessa área. Então, quem não tem um cliente da sua própria área que diga, doutor, olha aqui, semana passada, uma senhora, que eu atendo o filho dela, e ela disse, mas doutora, olha, eu estou com uma dificuldade que eu não sei mais o que eu estou recebendo. Aí ela me mostrou, tinha desconto de R$ 5,90, desconto de R$11, que ela nem sabia, de empréstimos de financeiras. Então, claro, como aquilo se acumulou, ela conseguiu descobrir que estava recebendo esses descontos. Mas se tivesse ficado nos R$ 5,90 e nos R$11, ela nem saberia que estaria sendo descontado.
É verdade. E eu nem saberia que isso seria caso, claro, de analisar a documentação e de pleitear um dano moral previdenciário. E quem Exatamente. hoje não conhece alguém que descobriu que tinha sido o benefício deferido porque estavam recebendo ligações de financeiros dizendo, não, você está aposentado, vai receber X, tem É direito verdade. aqui, vamos fazer. E as pessoas com essa crise financeira toda se veem, né, nessa situação, porque é pouquinho, mas R$ 11 até 2028 é um valor Sim. considerável para quem recebe um É. salário mínimo, né? Mas, doutora Michele, esse caso que eu comentei com vocês a respeito da questão da reserva de margem consignado, nós não estamos tratando de poucos valores. Nós temos ações ajuizadas que elas montam, às vezes, na faixa de R$ 40 mil, dependendo do valor, porque são pessoas que estão há mais de 5 anos tendo esse desconto indevido e elas nem sabiam que elas tinham esse desconto, entendeu? Então, isso é um dos casos. E os casos de benefícios que são cancelados de forma indevida, que tem acontecido muito em razão dos pente fino, que não é chamado segurado por uma agência para poder fazer uma perícia, ele está aposentado há muito tempo por incapacidade e, de repente, é cortado o benefício dele. Ou nos casos, por exemplo, de BPC, que aconteceu agora recentemente, no caso das pessoas que recebiam o benefício de prestação continuada, que é o antigo LOAS, e aí as pessoas, então, simplesmente foram cortadas porque elas não tinham o CAD único atualizado. Só que não foi avisado para o segurado que ele tem que ir lá no CRAS para ele poder fazer a atualização do cadastro dele, para dizer qual é a renda da família, qual é a renda per capita. Simplesmente foi cortado. Então, tu imagina uma família que depende de um salário mínimo para poder sobreviver, né, com R$ 1.212, de repente tem o benefício cortado. E essa questão assim que nós estamos tratando aqui, que fala do direito bancário, que fala do direito de família, que fala de diversas áreas, mesmo o colega que não atua na área de direito previdenciário, ele pode pensar na questão das parcerias que ele pode fazer Sim. com colegas que trabalham na área, porque hoje em dia a gente não consegue dar conta de tudo, né, doutora Não, Michele? não, não. Às vezes tu atua numa área, eu não consigo atuar em outra área, né? Porque eu não dou conta da quantidade de trabalho que a gente tem, mas a gente atua com parcerias. Então, na Por isso, verdade, essa são muito. rede de apoio, né? Exato, Construir essa rede de apoio é importante. Eu exatamente. tenho o E ali caso já se do, faz um network, né, doutora Michelle? claro, eu tenho o caso de uma amiga que ela sempre recebia no dia 8, digamos. E aí ela foi para verificar e ela não recebeu. Aí ela estranhou, porque é aposentada, né? Ela Uhum. descobriu que o benefício dela foi transferido para o Rio de Janeiro e feito vários empréstimos. E ela não fez isso. Olha a insegurança que é. Quem que transferiu o benefício dela para o Rio de Janeiro? Como que se Exatamente. transfere um benefício sem a autorização do próprio segurado? Uhum. E essa questão de não ter o resultado da perícia é um caso também que eu tenho aqui, que eu vou entrar com pedido de dano moral previdenciário, porque o meu cliente ficou mais de 8 meses sem receber do INSS, nós tivemos que entrar com mandado de segurança, com uma ação nova, ele teve que fazer perícia judicial. Então, tu imagina o prejuízo que é para o segurado, né? E Sim. ele não podia trabalhar, porque ele trabalhava num frigorífico e ele estava sofrendo de ataques epiléticos, então, e constantes, então tinha 2, 3 crises convulsivas por dia. Então, tu imagina como que uma pessoa vai trabalhar desse jeito. Então, assim, o INSS, essa falta de atendimento humanizado e essa falta de estrutura, né? E cada vez mais nós temos que conscientizar que os segurados procurem fazer os seus benefícios com o amparo de um advogado previdenciarista, né? Procurem se informar, procurem entender, né, se realmente vocês têm direito, o que, que pode ser feito no meu caso. Ah, porque o meu vizinho deu isso. Não, mas o caso do seu vizinho é outro, é diferente. Então, aqui nós temos que ter uma conscientização por parte do segurado em procurar um profissional qualificado, né? E também nós temos que esses profissionais buscarem, né, na via judicial, a tutela jurisdicional para aqueles, né, que necessitam. Cada vez mais nós temos que correr atrás dos direitos dos segurados. Sim, e uma questão muito importante que agora
em todas as áreas também, é a questão dos algoritmos da inteligência artificial, né? Como chegaram a isso? O que se utilizaram? Qual é a segurança? A gente tem que ter conhecimento, tem que ter acesso a isso. Né? Então, a gente também tem que exigir essa questão da programação do algoritmo. E até porque, na verdade, a LGPD ainda ela está sendo bastante ainda estudada, explorada, tem muitos que ainda não se readequaram, né? Mas, na realidade, a gente já sabe que o futuro é esse. É simplesmente a questão dos dados, né? Tanto é que hoje acontece que os hackers acabam entrando em determinados sistemas e aprisionando aqueles dados e acabam usando aqueles dados de forma indevida, né? Sim. Então, na realidade, assim, a nossa preocupação enquanto sociedade é buscar com que a gente tenha uma proteção e uma proteção também legal para que a gente saiba onde que a gente vai buscar se nós formos prejudicados. Porque se houver um vazamento de dados de lista, como a gente sabe que existe, né, que existe um mercado negro que vende listas, inclusive, então a nossa preocupação é cada vez maior para nós protegermos os nossos dados. Porque assim como tu referiu que essa tua cliente teve a conta transferida, tu imagina a dor de cabeça que é ter que entrar com um processo judicial, constituir advogado para buscar, então, provar que não era ela que tinha feito o empréstimo, né? Então, na verdade, é bem complicado da gente fazer. A gente sabe que são processos longos e que muitas vezes as pessoas, às vezes, acabam pagando. E até mesmo os bancos, doutora Michele, eu já presenciei casos de velhinhos que estavam lá dentro da agência bancária dizendo, não, mas eu não fui eu que fiz esse empréstimo, moça. E ela disse, não, mas a senhora faz aqui parcelado em 60 vezes, para senão a gente vai ter que cancelar a sua conta, vamos ter que cancelar aqui o seu cartão de crédito. E eu já presenciei casos assim que eu fiquei horrorizada com a falta de humanização dos bancos no tratamento dos segurados. Aí o segurado chegava para mim e disse assim, mas doutora, não fui eu que fiz o empréstimo, mas o banco me fez assinar um parcelamento da dívida de 60 vezes, 70 vezes para eu conseguir pagar isso daqui, senão eles disseram que vão bloquear minha conta. Então, chega a esses absurdos, né? Então, assim, não é um, não é dois, são milhares de casos todos os dias, em todos os bancos e todas as instituições, porque as fraudes aumentaram demais, os golpes aumentaram demais, os bancos estão agora receosos. E uma das coisas que se dá para se utilizar nesses casos, doutora, é fazer o pedido da prova das câmeras. Porque muitas vezes o banco fica com o armazenamento lá das câmeras, da parte interna do banco. Então, eu já solucionei casos assim, de provar que o meu cliente não foi no caixa eletrônico. Então, eu pedi as câmeras do caixa eletrônico e lá, então, ficou demonstrado que era, então, um bandido. Não era o meu cliente. Então, assim, são casos assim que a gente vai estudando, vai se aprimorando, e isso faz parte do dano moral previdenciário. Então, uma área, assim, vasta, imensa, e que pouco se explora dentro da advocacia.